E aí galera, tudo bem? Mais uma resolução do caderno de questões do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA, ano 2019. E a questão fala que quanto menor o raio do íon M+, no composto MCl, maior é a sua afinidade por moléculas de água. Logo, maior será a sua higroscopicidade. Então, considerando o M como sódio, lítio e potássio, ela pede para assinalar a alternativa que dispõe os sais em ordem crescente de higroscopicidade. Fera, é uma questão muito fácil de ser respondida, muito mesmo. Peço que você dê um pause no vídeo, tente responder sozinho. Se não conseguir, se liga nas ideias que a resolução já vai começar. Então vamos lá. Se você ainda continua errando questões desse tipo nas provas de vestibular de medicina, cara, eu te aconselho você dar uma repensada e estudar um pouco mais, ou se dedicar um pouco mais, porque questões desse tipo são muito fáceis de serem respondidas. O que você precisaria ter em sua mente tatuado lá no fundo da sua alma? Apenas essas duas setas, certo? Por que apenas essas duas setas? Porque quando você estuda propriedades periódicas, você estuda raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, ponto de fusão, ponto de ebulição, entre outras. Tudo bem? E para esta questão em específica, você precisaria ter conhecimento sobre o raio atômico. Ah, professor, eu não sei o que é um raio atômico. O raio atômico é uma das propriedades periódicas. E como é que eu identifico a propriedade periódica do raio atômico? Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar o elemento hidrogênio e o elemento frâncio. Tudo bem? Vamos botar aqui nosso elemento hidrogênio. Ele tem apenas uma camada ao redor do seu núcleo, certo? E vamos considerar aqui o nosso elemento frâncio. Vou enumerar bem aqui. Número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Esta coluna aqui é a coluna do grupo 1 lá da nossa tabela periódica, certo? É desse jeito aqui. Então, este número aqui me diz que eu aumento uma casa no meu nível de energia. O que é o nível de energia? O meu nível de energia são as minhas camadas em volta do meu núcleo. Tudo bem? Então, como o frâncio está no 7º período, isso quer dizer que ele tem 7 camadas eletrônicas ao redor do seu núcleo. E quanto maior o número de camadas, certo? Quanto maior o número de camadas, maior o seu raio. Então, neste caso aqui, o cara que tem o maior raio é o frâncio. Tudo bem? Então, em um grupo ou família, o raio atômico cresce de cima para baixo, certo? O raio atômico do hidrogênio é menor que o raio atômico do lítio, que é menor que o raio atômico do sódio, que é muito menor que o raio atômico do potássio, que é muito menor ainda que o raio atômico do rubídio, e assim sucessivamente, certo? Então, em um grupo, aquele que está no 7º período é que tem o raio atômico maior, certo? E para responder a essa questão, você precisaria disso, cara. Analisar apenas esses 3 caras aqui, ó.
certo? Apenas esses 3 caras aqui. Por quê? Porque a questão falou o seguinte, que quanto menor o raio, certo? Quanto menor o raio do íon M+, maior a sua afinidade por moléculas de água. Tudo bem? Logo, maior será a sua higroscopicidade. Olha só, a palavra que ele usou, higroscopicidade. Então, ele disse o seguinte, considerando M como um desses 3 elementos aqui, ou seja, ele pediu para você trocar o M primeiro pelo elemento sódio, certo? NaCl, que forma o nosso sal cloreto de sódio. Depois, o nosso elemento lítio, também ligado ao cloro, e depois pelo nosso elemento potássio, também ligado ao cloro. E ele disse o seguinte, assinale a alternativa que dispõe em ordem crescente de higroscopicidade. Olha só. Então, o que você deveria ter feito? Apenas compreender que quanto menor o raio desses 3 caras aqui, você tinha que identificar qual deles tem o menor raio, maior a sua afinidade por moléculas de água. E assim organizar em ordem crescente, tudo bem? Então, vamos organizar primeiro aquele que tem maior raio. Olhando aqui na nossa coluna, aquele que tem o maior raio é o potássio. Se ele tem o maior raio, a sua afinidade é menor, certo? Então, beleza. Então, já coloca aqui a nossa molécula de potássio e cloro. Agora, quem é o segundo que tem o maior raio? Olhando para a nossa coluna, logo de cara é o sódio, certo? NaCl. E aquele que tem o menor raio dos 3 é o lítio, certo? Ligado também ao Cl. Olha aqui, ó, a sequência em ordem crescente, para você não errar a questão. Então, você deveria fazer o seguinte, ir lá nas alternativas e marcar apenas a alternativa D, cara. Porque esta é a única que nos dá corretamente a ordem crescente de higroscopicidade. Tudo bem? Então, repare como é muito fácil passar nas provas de vestibular dos cursos de medicina. Só que você deixa para estudar em cima da hora, ou estuda errado, ou estuda muito pouco. E isso não vai funcionar para você alcançar os seus objetivos. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você ficou com dúvidas e quer saber mais sobre as propriedades periódicas, deixa o seu comentário aí que eu irei responder com certeza. Então, eu peço que você vá deixando aí o seu like, vá se inscrevendo no nosso canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Então, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!